Eu já sofri muito de problemas do sono, então tudo o que eu vou falar hoje faz muito sentido para mim. E também estou a terminar um curso sobre o sono, onde vai poder aprender tudo, aprender as causas, os suplementos, as causas emocionais, estratégias ponto por ponto para resolver definitivamente o problema do sono. Dorme mal, tem dificuldade em entrar no sono, acorda muitas vezes durante a noite. Então, veja este vídeo. Faço sempre esta ressalva. Vocês não precisam de acreditar em nada do que eu digo, mas experimentem, testem o que eu digo nas vossas vidas. E este é um ponto muito importante. Mais do que acreditarem ou não acreditarem, é experimentarem. Okay? Existem muitos influencers a falar sobre os mais diversos temas, mas nos temas em que eu toco, se fizer sentido para si, tem que fazer sentido, experimente. Okay? Uma avaliação do sono, do padrão do sono ao longo da história, tem revelado que atualmente a maioria das pessoas dorme menos horas do que deveria e também com um padrão de sono de menor qualidade. Existem consequências e consequências cientificamente comprovadas para quem dorme mal ou para quem sofre de insónias, desde a diabetes, a obesidade, a fibromialgia, as doenças autoimunes, as doenças oncológicas, a depressão, a ansiedade, a dificuldade de concentração, a irritabilidade e o esgotamento físico e psicológico. Obviamente, o cansaço extremo é uma consequência de dormir mal. Obviamente. Acontece que grande parte das vezes as pessoas que sofrem de privação do sono nem sequer se apercebem do grau de fadiga que têm. Começam-se a habituar. E também não se apercebem de como o seu desempenho está diminuído nas várias áreas da sua vida. Ok? É muito importante nós percebermos que é durante o sono que se organiza toda a nossa parte psíquica. Tudo o que acontece no nosso dia-a-dia, na nossa vida, passa por um processo de processamento, organização e encaminhamento para o centro do nosso psiquismo, a nossa mente, para que possa ser classificado, ordenado e, sobretudo, mais importante, solucionado. Okay? Na primeira fase do sono, existe uma comunicação entre o consciente e o inconsciente do nosso psiquismo. Esta fase cumpre também outra grande função do sono, abrir a porta do nosso psiquismo. Esta função permite colocar os assuntos do dia numa fila para que possam ser organizados e processados. Mais do que isso, as pessoas andam encharcadas em medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, uma série de drogas, estimulantes também, e muitas vezes na base destes problemas estão alterações do nosso psiquismo que muitas vezes começam nos problemas do sono. O mesmo acontece em relação ao emagrecimento, por exemplo. É fundamental priorizar o sono. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender este conceito e preferem uma pílula mágica ou seguir o suposto milagre que algum influencer colocou nas redes sociais, do que colocar algumas dicas em prática para resolver este problema partindo da base. Existem alguns suplementos que comprovadamente ajudam no sono. Para quem tem dificuldade em entrar no sono, a melatonina é um suplemento que pode ajudar imenso. Se por outro lado o problema for a dificuldade em manter o sono, eu utilizo muito o Easy Calm, que é um produto formulado por mim, que contém 5-HTP, valeriana, magnésio e vitamina B. Estes suplementos que eu vos falei podem ser encontrados no site www.drjoãobravo.com.
ou encomendadas pelo telefone 220-998-912. Outra questão muito importante relativamente ao sono. Não é possível dormir mal durante a semana e tentar recuperar dormindo mais 2 ou 3 horas no fim de semana. Isto não funciona assim. Pelo contrário, ainda prejudica mais o sono. A maior parte de pessoas que sofrem de problemas do sono já procuraram muitas alternativas e provavelmente não encontraram resposta para o seu problema. Sobretudo a medicina convencional foca o tratamento do sono na ingestão de medicamentos para dormir, que somente devem ser utilizados em casos graves e durante um curto período de tempo. E não para toda a vida, como eu vejo muita gente a tomar. Para além disto, este tipo de medicação tem muitos efeitos indesejáveis. A medicação não cura, apenas coloca um penso na ferida. Não trata a causa subjacente ao problema que, na maioria das vezes, é do foro emocional. Devemos entender a insónia como um sintoma e não como uma doença. Muitas vezes o nosso corpo altera as suas funções naturais para nos alertar de que algo na nossa vida não está bem. No caso específico do sono, este pode-se alterar para que possamos perceber e entender que a forma como estamos a viver a nossa vida está distante do que seria a forma mais adequada de viver. Excesso de trabalho, excesso de tecnologia, excesso de ecrãs, excesso de pensamentos negativos, excesso de má alimentação, falta de amor, falta de autocuidado, falta de exercício, muito importante também, falta de tempo para cuidar de si e falta de tempo para estar em contacto com a natureza. Nestes casos, o sono altera-se para que possamos compreender e ver o que estamos a fazer com as nossas disponibilidades, como é que estamos a praticar as nossas ações e de que maneira estamos a abordar as questões que dizem respeito à nossa existência. Existem perturbações do sono que são temporárias e outras que se tornam crónicas e resistentes às várias terapêuticas, como por exemplo a medicação, à hipnose, à psicologia. Esta resistência é muito importante e fundamental para se aperceber que é necessária rever a maneira como está a viver a sua vida e também a maneira como distribui o seu tempo. O que alimenta na base qualquer tipo de insónia é a autoexigência, é a impaciência com o ritmo necessário para a execução das coisas que se pretendem realizar e também o vício de subestimar a nossa capacidade de produzir. Nós subestimamos a nossa capacidade de produzir. Queremos cada vez produzir mais e mais e mais e sentimos-nos mal se não estivermos a produzir. Nestes casos também é comum o excesso de controlo. Quando tentamos controlar tudo, até o incontrolável, e na realidade existem muito poucas coisas que se podem controlar, esta opção pelo controlo faz com que quando chegamos à cama não conseguimos desconectar. E quando adormecemos é porque estamos completamente esgotados. Ok? Então, eu diria que é necessário confiar mais no processo da vida, deixar fluir, deixar que a vida lhe traga as coisas no ritmo certo. Se fizer isto, vai começar a perceber que muitas vezes nos preocupamos excessivamente com coisas que se acabam por resolver sozinhas. Então, o tratamento básico para qualquer tipo de insónia começa por reduzir a lista de tarefas e obrigações. Dica de ouro. 2 horas antes de deitar, se fizer sentido para si, obviamente, escreva as tarefas e os temas que tem para tratar no dia seguinte. Tire os temas da cabeça e passe-os para o papel. Outra causa muito importante das insónias é o adiamento das decisões.
Se tiver alguma coisa para decidir ou resolver, vá com tudo. Não adie. Se sente que tem que mudar de trabalho, de relacionamento, se está numa relação de amizade que não quer ou que já não é boa para si, se tem algum tema pendente com os seus pais, com os seus filhos, ou ainda algum outro tema da sua vida que quer alterar, não adie. Quantas vezes é que nós ouvimos as pessoas a dizerem: eu estava a adiar uma decisão que não me deixava viver, que não me deixava dormir, e agora que a tomei, arrependo-me de não a ter tomado antes. A quantas pessoas ouvimos dizer isto? Muitas vezes nós também temos a dificuldade em aceitar os estados em que estamos. Se estamos tristes, se estamos com tosse, se estamos com febre, se estamos enérgicos, se estamos menos bem, aceitar é fundamental. Ok? E as pessoas, muitas vezes, troçam, gozam. Às vezes, não é por mal, é natural, com o estado de espírito das outras pessoas. Ok? E isto muitas vezes faz com que as pessoas realmente se sintam mal. Expressem, aceitem todos os estados de espírito. É muito importante para si. Se está numa fase mais triste, mais deprimida, mais cansada, aceite. Não resista. Aquilo que resiste, persiste. Então, não resiste. Ainda sobre esta questão de adiar as decisões, isto acontece frequentemente, sobretudo quando chegamos à idade adulta, a uma idade mais avançada, normalmente após os 40 anos. Nesta altura, muitas vezes sentimos que fazer uma alteração, uma mudança de rota das nossas vidas faz sentido. Mas quando isto acontece, começamos a sentir um sentimento desagradável, mas tem que ser aceite. O medo. Não nos podemos esquecer de uma coisa. O medo não é bom, nem é mau. Em primeiro lugar, muitas vezes temos que agradecer ao medo, porque o medo ajuda-nos a sobreviver. Põe-nos alerta para determinados perigos. E em segundo lugar, empurra-nos. Obriga-nos às vezes a andar para a frente. Podemos sentir que o medo, de certa maneira, nos prende, nos maniata ou nos paralisa. Mas ficarmos paralisados, esse medo, qualquer medo, seja ele qual for, vai persistir e continuar a mandar-nos para baixo, não nos deixando avançar. Nesta situação, o meu convite, que eu espero que aceite, é que converta este medo numa força tão poderosa que ajude a transcender aquilo que de alguma forma o seu inconsciente pede que faça. Os medos superam-se atravessando-os. Nunca se esqueça disto. A diferença entre um valente e um covarde é que, embora ambos sintam medo, o mesmo medo, o valente atreve-se a ir em frente. O pior que pode acontecer muitas vezes nestas mudanças é ter uma experiência diferente. Aceite. Mais uma vez, a aceitação é a base para uma vida boa. Se o medo nos mantiver na tensão, no stress, numa determinada situação que não é boa para nós, no final, nós vamos nos arrepender. Nós temos que nos agradar. Mais do que agradar aos outros, nós temos que nos agradar a nós. A quem é que nós queremos agradar? Aos outros ou a nós? Então, se está a aguentar uma situação que já não suporta mais, pergunte-se, porquê é que estou a aguentar esta situação que já não suporto mais? Para que é que a estou a aguentar? O que é que aconteceria se eu deixasse de a aguentar? Que conflitos é que eu estou a manter? Então, estas são algumas das perguntas que temos de fazer. Quando fazemos estas perguntas e encontramos as respostas na sinceridade, começamos a visualizar
a observar o que realmente tem importância. Não se trata de maneira nenhuma de culpabilizar o outro ou os outros, nem tampouco de assumir as culpas, mas deixar de aguentar aquilo que já não quer mais. Qualquer problema do sono tem a ver com a parte emocional. Obviamente que há medicamentos que provocam insónia ou um sono agitado. Obviamente que há traumas na nossa vida, acontecimentos que provocam insónias. Mas o que perpetua no tempo as insónias são os problemas da psique, o querer andar a um ritmo demasiado acelerado, a ter expectativas muito altas, a tentar sempre agradar os outros, a não se permitir estados de espíritos que não sejam a alegria ou a felicidade, não aceitar que podemos estar tristes, que podemos estar mal, que podemos estar com tosse, que podemos estar com febre, que podemos estar sem energia. E essa aceitação é fundamental. Então, se quer realmente tratar os problemas do sono, a primeira coisa que tem que fazer é uma lista e eliminar o que está em excesso na sua vida.